Olá, como vai? Estão todos bem? Sou a Tenente Dayana. A gente vai dar continuidade aqui aos estudos, né, de estrutura do texto narrativo. A gente preparou aqui para vocês uma atividade, tá? Vamos ler o texto. Vocês vão responder as questões. Eu vou dar um tempo aqui no vídeo, tá, para que vocês respondam as questões. E aí a gente volta com a correção, tá bom? O texto que a gente vai trabalhar hoje é o conto de mistério, né, de Stanislau Ponte Preta, né, foi um jornalista e escritor. Na verdade, o nome dele não era esse, era Sérgio Porto, né? E quando ele começou a escrever, vamos dizer assim, de forma literária, ele começou a utilizar esse pseudônimo, tá? E ele ficou bem conhecido com esse nome, tá certo? Mas o nome dele era Sérgio Porto e ele era jornalista. Escreveu, inclusive, ele trabalhou com matérias policiais, né? Ele fez vários tipos de trabalho, mas o que deixou o Sérgio Porto realmente conhecido foi trabalhar com a literatura, né? E o seu nome utilizado na literatura era Stanislau Ponte Preta, tá? Ele escreveu esse texto, tá? É uma narrativa, um, um conto de suspense, tá certo? Que ele intitulou de Conto de Mistério. Ok? Vamos dar uma olhadinha aí no texto, tá? Eu vou começar a ler e vocês vão me acompanhando, ok? Conto de Mistério. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém, o silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo, uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e um ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: É este. O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e meia hora depois entrava em casa a berrar para a mulher. Julieta! Ô Julieta, consegui! A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental. A sorrir de felicidade, o marido colocou o pacote sobre a mesa.
Num ar triunfal, ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava 1 quilo de feijão. Então, olha só, vocês perceberam, né? É uma narrativa e é uma narrativa que surpreende no final, não é? A gente vê que há um suspense muito grande, não é? Becos escuros, palavras assim que nos remetem a um ambiente misterioso, não é? Uma pessoa com a gola levantada, como se não quisesse que o rosto fosse visto, né? A aba do chapéu abaixada. Aí, no primeiro momento, não é? A gente vê que ele apresenta o ambiente e apresenta os personagens, né? E aí acontece alguma coisa ali em que o personagem inicial precisa tomar uma atitude, né? Quando aparece um outro personagem que ele deve acompanhar. E aí a gente já fica, meu Deus, o que é que vai acontecer, né? Alguma coisa ruim aí, não é? Apesar de não ter, assim, nenhuma demonstração de violência, nem nada, mas a gente acha estranho, né? Uma pessoa que tá assim meio que escondida, não é? Faz um sinal para outro, e aí os dois saem juntos. Os dois, quando saem, não saem um ao lado do outro, eles mal se falam, né? Um vai na frente, o outro vai atrás. Eles entram nesse beco, né? Um beco mal iluminado, úmido. Então, todo esse cenário faz com que a gente entre num clima de suspense, tá certo? E esse cenário aí retrata o que? O espaço em que os personagens estão, certo? E qual seria o tempo dessa narrativa? Fica claro o tempo em que essa história acontece? Não fica claro assim, não está explícito, mas pelo fato do ambiente estar escuro, deduz-se que essa história está acontecendo à noite, não é? Então, o tempo que a gente pode determinar é esse, tá? E aí eles vão seguindo aí por esse beco escuro e lá na frente eles vão entrar numa casa, não é? Em que há uns pacotes em cima de uma mesa, tem outro cara lá e o personagem inicial é apontado, né, pelo homem, né, que foi seguido por ele e o cara diz é este, certo? E nesse momento assim, ai meu Deus, o que que vai acontecer? Vai morrer, vai, né? Você já fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Que coisa tão grave é essa? Né? E ele ter coragem de entrar nessa casa também, uma coisa séria, não é? E aí, nesse momento, assim, a gente já tá bem ansioso para saber o que, que vai acontecer. E aí a gente vê que não acontece nada de tão grave. Ele recebe ali um dos pacotes, não é? Entrega o dinheiro e sai. E de repente ele vai para volta para sua casa rapidamente, como se não quisesse que assim não quisesse ser descoberto, né? Como se estivesse fugindo de alguma coisa. E quando chega em casa, grita pela mulher, né? Julieta, Julieta, consegui. E a gente pensa que existe aí uma grande, né? Uma coisa assim diferente. Mas o que ele apresenta é o quê? Para a esposa. 1 quilo de feijão. E aí a gente fica, meu Deus, 1 quilo de feijão, né? Por que que esse personagem passou por tudo isso, essa tensão toda, esse mistério todo, para conseguir 1 quilo de feijão? E aí eu quero saber de vocês o que esses personagens por que esse personagem passou por tudo isso para conseguir esse quilo de feijão? O que a gente pode deduzir? O que a gente pode pensar a respeito disso? O que vocês acham que pode ter acontecido? Então, olha só, são algumas dessas perguntas que eu fiz aqui e alguns desses comentários já são respostas para a atividade que vocês vão ter que fazer, tá? Eu vou dar 10 minutos para que vocês
respondam as questões e vou corrigir, tá? No finalzinho da aula, tá? Começando agora, quando for. Vocês estão vendo aqui o cronômetro, certo? Quando a gente completar aqui 20 minutos, eu volto para a gente fazer a correção, tá bom? Podem começar. Vou deixar disponível aqui as perguntas. Opa! Aqui é do gabarito. Não podem vir. Desculpem-me aí, né? A exposição do gabarito. Eu sei que nem todo mundo acha assim ruim, tá certo? Mas foi bom para lembrar que depois eu vou disponibilizar o gabarito para vocês. E caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem mandar as perguntas para mim, tá? Tá aí as perguntas, tá certo? Vou então esperar até 21 minutos, tá? 10 minutinhos aí para vocês responderem as questões, tá bom? Começando.
Então, pessoal, vamos retomar aí, não é? Fazer a correção da atividade. A primeira questão, a gente tem... Vamos lá, vou aumentar aqui, aproximar aqui a imagem para que vocês possam acompanhar direitinho. Na primeira questão, vocês têm aí, de acordo com o texto, qual o significado das palavras abaixo? A gente vê que tem algumas palavras que são um pouquinho diferentes, né? A guisa de. A guisa de, o que seria? É a mesma coisa você dizer a maneira de, ao modo de, não é? Então, tem o mesmo significado, tá? A maneira de fulano de tal, ao modo de fulano de tal. Letra B, compassado. Pausado, cadenciado, é mais nesse sentido, tá? Uma coisa que vai tendo pausa, né? Que vai ali seguindo um compasso, tá certo? Uma determinada cadência, tá? Letra C, cava. Ele diz que o homem falou com voz cava, não é? Alguma coisa assim. Então, uma voz rouca, uma voz cavernosa, né? Tocaia. Tocaia é uma emboscada, não é? A pessoa está ali à espreita do inimigo, certo? Hesitar, ficar indeciso, não é? Vacilar. E triunfal é vitorioso, superior, tá? Segunda question. O que poderia estar acontecendo para o personagem ter passado por tanto suspense para obter aquele simples quilo de feijão? Olha só, essa resposta é uma resposta pessoal, tá? O que é importante na resposta pessoal? Ah, professora, se a resposta é pessoal, eu posso escrever o que eu quiser, né? Tá certo isso? Não, claro que não, né? Você não pode escrever o que você quiser. Por quê? O que é que o professor vai querer saber quando ele pede uma resposta pessoal? Quando ele faz uma pergunta em que ele exige uma resposta pessoal. Gente, o professor quer saber se você entendeu o texto. Se o que você diz ali, naquele momento, está coerente com o que o texto apresentou. Então, o professor ele não vai aceitar qualquer resposta. Ah, professor, se a resposta é pessoal, eu vou escrever o que eu quiser. Não é assim, tá? Porque se o texto é um conto de mistério, fala que o cara passou por um suspense enorme, que passou por coisas difíceis ali e tal, e uma tensão, aquele negócio todo, e conseguiu no final 1 quilo de feijão, e você, sei lá, vai falar de uma música qualquer que não tem nada a ver com a resposta. Isso aí, gente, não tá coerente com o que o professor quer saber, a não ser que essa música tenha alguma coisa, né, alguma frase que responda aí a essa pergunta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a resposta tem que ser coerente, certo? Com a história apresentada, tá? Não pode ser qualquer resposta, mesmo sendo resposta pessoal, ok? Após a leitura da situação inicial do texto, identifique o espaço, terceira questão, tá? Identifique o espaço, o tempo e os personagens apresentados. Então, olha aí, a gente tem o espaço, né, que é de uma rua escura, depois um beco escuro, tudo muito escuro, tá? E eles entram num café, tá? O cara dá umas baforadas lá, pede um guaraná, né? Primeiro ele dá umas baforadas lá fora, e aí, quer dizer, o outro dá as baforadas, ele vê
E aí ele vai, pede um guaraná, então existe aí um código, né? Os personagens se comunicam aí através de código e aí um segue o outro, tá? Então é apresentado aí, são apresentados os personagens, né? Tem um homem que vem na rua, o outro que tá no café, tá? O outro personagem é apresentado só no desenvolvimento da história, pode acontecer também, tá? Nem todos os personagens são apresentados na apresentação, na situação inicial. Ele pode ser apresentado também no desenvolvimento ali, até como uma forma de estabelecer um conflito ou dar mais intensidade ao clímax, tá? Outra coisa que a gente pode falar, o tempo, né? A gente até já comentou. Que tempo, qual é o tempo dessa história? A gente percebe que essa história se passa à noite, porque tá tudo escuro, né? O cara para embaixo de um poste, como se facilitasse ali a visibilidade, né, da presença dele, né? Então, assim, o espaço é a rua, o beco e a casa em que ele entra, não é? Mas inicialmente o espaço apresentado é a rua. O tempo é a noite, né? A gente percebe que a noite é o momento em que a história se passa. E os personagens apresentados na situação inicial é o homem que vinha na rua e o outro que estava no café, tá? Vamos lá. Quarta questão. Que acontecimento modifica a situação inicial em que o homem se encontra? O acontecimento que modifica essa situação inicial é o aparecimento de outra pessoa, não é? De um homem que chama o primeiro homem para segui-lo, não é? Então, o homem que estava no café chama o homem que estava na rua e aí começa, né, um conflito. Quem é essa pessoa que aparece, né? Quem é esse sujeito que dá essa ordem, né? E a pessoa vai lá e o acompanha, assim, espontaneamente, não é? Apesar de todo esse clima de tensão. Quinta questão. Que situação pode ser identificada como o clímax dessa história? Olha só, eu identifico o clímax da história, aquela entrada naquela casa, não é? E aí, na sala, não é? Aquela sala enfumaçada e tudo. E o homem é apontado, né? É este. E aí, quando você diz isso, eu disse, pronto, morreu, né? Meu Deus do céu. Não, daí ele não sai mais, né? Não sai vivo. Você já fica assim, nossa, o que vai acontecer aí? Né? Por que que esse cara foi entrar nesse lugar? Né? Pelo amor de Deus. Então, olha só, é um momento ali de maior tensão, certo? Então, esse é o clímax da história, porque você espera que alguma coisa terrível vá acontecer naquele momento, tá? E sexta questão: que tipo de negócio parecia estar sendo feito ali? Olha só, parecia que estava sendo feito um negócio ilícito. Por quê? Porque parecia um negócio ilícito? Pelo clima de mistério, né? Porque era um lugar escondido, né? Na calada da noite. Então, é a sensação que a gente tem é de que há um clima ali, de que se está fazendo um negócio ilícito, uma coisa proibida, porque negócios lícitos, né, coisas que são permitidas, elas são feitas à luz do dia, para todo mundo ver, sem problema nenhum. Mas uma coisa feita nesse clima parece que é um negócio proibido, não é? Ok? Por isso é que parece ilícito, é porque tem todo um clima de tensão e de mistério ao redor do negócio que está sendo fechado, tá? Você considera que o desfecho apresentado justifica o tom de mistério que o texto oferece? Por quê? Então, olha só, mais uma pergunta de cunho pessoal, tá? Vocês vão me responder alguma coisa que seja coerente com o texto, tá? Eu sei que o desfecho da história surpreende.
o desfecho não é o esperado, tá? E parece não fazer sentido algum. Mas o que é que justifica esse tom de mistério? O que poderia justificar? Já que ele faz tudo isso para conseguir 1 quilo de feijão, o que haveria, o que seria explicativa, né, para isso, para que esse quilo de feijão fosse adquirido assim, em tom de tanto mistério, de tanta proibição, né, de tanto suspense, tá? Então, o que a gente quer saber de vocês é isso, tá? E aí você vai explicar por quê, tá? Bom, você considera que o desfecho apresentado justifica o tom de mistério que o texto oferece, por quê? Tá bom? Atenção aí na coerência, tá? Dessa resposta. Sugiro a vocês que vocês leiam esse texto para os pais de vocês, para os responsáveis, tá? Para que vocês possam discutir alguma possibilidade, alguma justificativa para esse desfecho. Tá? Vocês podem mostrar e aí, de repente, chegar até a uma conclusão a qual vocês não tinham pensado ainda. Tá bom? Então, aguardo as respostas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.